TV Artilheiro. Olá, minha gente, estamos começando o Futebolês. Muito boa tarde a todo mundo, ótima terça-feira. Hoje a gente vai falar com Sérgio Papelim, a falar sobre o Fortaleza, projetado 2019, mas também relembrar do que aconteceu nesse ano, que é um ano emblemático para o Fortaleza, o ano de 2018. Fortaleza conquistou o seu primeiro título nacional, conquistou a Série B, subiu de divisão e, além disso, era 2018 o ano do centenário do clube, que começou lá em 2017 com uma projeção otimista do técnico Rogério Ceni, projetando 20 mil sócios, no momento que o Fortaleza tinha por volta de 5 mil, era quadruplicar o número de sócios. Muita gente achava uma ideia surreal que isso não poderia acontecer, mas as coisas deram muito certo pro Fortaleza. Anderson Azevedo, final das contas, o Fortaleza ultrapassou o número de sócios torcedores que foi imaginado, idealizado pelo técnico Rogério Ceni. Tudo bem, Anderson? Tudo bem, José. Boa tarde a você, boa tarde ao Caio, aqui é o Sérgio Papelim. É verdade, para quem queria 20 mil, termina o ano com praticamente 30. Quer dizer, algo bem superior ao que imaginava. Agora, claro, tudo fruto da belíssima campanha do Tricolor na Série B, do título da Série B. E a gente espera para ver como é que vai ser o comportamento do time ano que vem. Começa com Copa do Nordeste, depois vem Campeonato Cearense e aí o grande desafio, a Série A do Campeonato Brasileiro. 2018 ele ficaria para a história do Fortaleza independente de qualquer coisa. Aí o Fortaleza foi lá e meteu uma estrela no escudo, né, Caio? Boa tarde pra você, tudo bem? Muito boa tarde, José, boa tarde a todo mundo que tá escutando a gente. Eu acho que talvez nem em roteiro de cinema sairia tão bom, tão feliz pro Fortaleza um ano do centenário como foi. Até com as nuances dentro do mesmo ano. A frustração de perder o estadual pro maior rival, nem tanto por perder o estadual, mas por não ganhar nenhum clássico, aquilo ficou uma pressão, na meu ver, já falei isso mais de 1000 vezes, pra uma equipe que vinha em reconstrução, né, totalmente, em reconstrução de elenco, de tudo, exagerada. Eu entendo a frustração de perder um título do maior rival de qualquer coisa, mas achava que era muito exacerbada por um título de Série B dos mais incontestáveis da história da competição. Então é um roteiro de cinema, inclusive dentro do próprio ano. Eu acho, já falei isso aqui, viu, Papelinho? Primeiro, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu já falei isso aqui e reitero meu pensamento. Eu acho que na entrada do PC deveria ser gravada a sua frase icônica, célebre, que não vai morrer na Série C. Tudo bem, Papelinho? Um abraço, boa noite, prazer falar com você, com seus ouvintes. Boa tarde ainda, né? Boa tarde. Então, prazer falar com você, com seus ouvintes da Band News, né? E falar com a torcida do Fortaleza. Olha, realmente, assim, foi uma temporada maravilhosa para o Fortaleza, né? Mas, assim, quando eu cheguei aqui no Fortaleza o ano passado, assim, foi um desafio muito grande, né? E eu sempre falo, eu gosto de desafio. Esse ano, acho que ninguém sabe, mas, assim, há uns dias atrás, o presidente do Paysandu veio aqui em Fortaleza para conversar comigo. Foi uma proposta fantástica para me voltar para Paysandu. E eu quase que porque eu gosto de desafio, entendeu? Em 2014, nós subimos 2013, nós subimos para a Série B com o Luverdense. E o Paysandu naquele ano tinha caído na Série B para C. Recebi uma proposta e fui para o Paysandu. Então, ano passado eu estava assim, numa tranquilidade no Cuiabá, morado bem pra caramba, uma casa boa, num condomínio fechado, clube bom de trabalhar, paga rigorosamente em dia, paga bons salários. Só entra no CT quem era autorizado pela presidência, né? Só me reportava ao presidente, não tinha outro diretor no clube, só eu e ele. Então era uma tranquilidade até que eu recebi o convite primeiramente do Dr. Desidério, né? Quando o Jorge renunciou. Já tinha recebido vários convites para voltar para Fortaleza, mas nunca tinha aceitado porque eu achava que o Fortaleza parecia uma escola de samba, cheio de ala, né? Quem estava fora torcendo contra quem estava dentro, né? Para poder voltar. Então eu via que não era o momento para voltar. Mas quando o doutor Desidério ligou para mim, a primeira vez foi ele que me ligou, falando da intenção de ter o Luiz Eduardo como presidente, que eu já conhecia desde 2004, né?
Então aquilo me animou muito, e depois que o Marcelo Paes me ligou para oficializar a proposta, para fazer os acertos financeiros, eu realmente tive essa motivação para voltar, mas voltei com a convicção. Eu tinha convicção, quando eu falei aquilo, eu falei, tinha uma convicção que o Fortaleza ia subir. Na minha cabeça não tinha nenhuma dúvida, né, que o Fortaleza ia subir, porque eu conversava muito com a minha mulher. Quando eu recebi a proposta, ela é evangélica, a gente conversava muito. Ela disse: eu vou fazer minhas orações para poder saber o que é que nós vamos decidir. E ela disse: não, vamos para Fortaleza, que vai dar tudo certo lá, pode ter certeza que vai dar certo. E eu vim com essa convicção, por isso que naquela chegada eu falei aquela frase que foi até pesada na época, até muita gente criticou pelo palavrão, muitos achando que era querendo fazer média com a torcida, mas não foi, porque eu sempre tive uma boa relação com a torcida. Graças a Deus eu tive uma passagem assim no Fortaleza. Esse ano vai ser o 8º ano assim que eu trabalho aqui no Fortaleza. Dos 8 anos eu fui campeão em 5 aqui no estado do Ceará. Por isso a sua boa relação com a torcida, né? Tivemos 3 né? acessos, entendeu? Então realmente assim, a gente tem uma empatia muito grande com o torcedor, porque eu sou assim, eu gosto muito de ser sincero, eu não gosto de estar... Tem uns colegas aqui, o Anderson lá, o pessoal, o colega da imprensa, que eu não gosto de estar enrolando a torcida não, né? Botando pirulito na boca do torcedor. Quando eu digo, quando não é, eu digo, não tem a mínima possibilidade. O jogador vem um atacante aí do Cruzeiro, Rafael Sobis, digo, rapaz, não tem a mínima possibilidade de vir pro Fortaleza. Você é cor da revista Contigo, que é a revista de fofoca, entendeu? Rafael Sobis é um salário astronômico, entendeu? Tá rico, entendeu? Então, qual o tesão que o Rafael Sobis tem que vir para jogar no Fortaleza? Me diga aí. Então, nós temos que pensar muito no clube aqui, jogador ainda com fome, jogador que venha com vontade de aproveitar o Fortaleza para crescer na sua carreira. Essa é a meta que nós temos. Então, eu acho que essa sinceridade que eu tenho com o torcedor, acho que ajuda a ter uma empatia grande com eles. Só uma pergunta rapidinho. Eu queria que, por gentileza, Papelinho, que você fosse o mais sucinto possível. Qual é a sua função no Fortaleza, até para o torcedor que está em casa, ele saber o que é que você faz no clube, porque o torcedor às vezes te cobra por uma coisa que não é da sua responsabilidade, né? Torcedor, na cabeça do torcedor, o diretor executivo de futebol é aquele que contrata os jogadores ruins, né? Os bons são os outros, os ruins são o diretor executivo que contrata, entendeu? Mas não é assim, a função é muito abrangente, você abrange todas as áreas do departamento de futebol. Eu cobro os fisioterapeutas, né? Por exemplo, o jogador vai para um jogo, sai lesionado do jogo, no outro dia de manhã ele já tem que estar fazendo um exame de imagem e começar o tratamento começa no vestiário, tem que ter sequência no outro dia, entendeu? A parte de nutrição, da cozinha, você tem que estar acompanhando, cobrando da nutricionista, os horários têm que ser cumpridos, né? Nós temos horários para cumprir no clube. Então, a qualidade da comida e o vestiário, todo o negócio de material, o sexta-feira, que é o nosso mordomo, vai lá na minha sala para cobrar, para poder daí a gente encaminhar para as pessoas que cuidam da entrega do material no clube. O massagista, toda a área do futebol fica sob a minha responsabilidade. E a parte de contratação no Fortaleza, que muita gente pensa que é só a minha responsabilidade, não é. Fortaleza é um... Mas você participa do processo também? Participa. O Fortaleza, hoje nós temos assim, o doutor Daniel Paula Pessoa, que é o diretor estatutário do clube, tem o presidente Marcelo Paes, que é uma pessoa, ele tem uma vantagem grande, porque é um dirigente que conhece muito do futebol, os 2 analistas de desempenho, que nos ajuda demais, né? Tem um banco de dados muito legal. E o Rogério, a gente sempre discute as contratações. Hoje nós passamos a tarde analisando alguns jogadores para poder partir para a montagem do elenco do ano que vem, entendeu? Então, são essas 5 pessoas hoje que discutem as partes de contratação no Fortaleza. Eu ia perguntar, você falou dessa estrutura para contratações, né? Você, os 2 analistas de desempenho, o Marcelo Paes, que já foi diretor de futebol do clube, né? Não é aquela coisa do cara que só foi presidente, em termos do administrativo, realmente já teve com campo e bola, vamos falar assim. Qual era o cenário quando você chegou aqui, logo depois do estadual de 2017, que tinha implodido uma diretoria? Não é todo dia que uma diretoria toda cai por conta de um resultado. Olha, eu diria assim, eu fui um pouco irresponsável, entendeu, você? Porque quando eu vim pra cá, o Marcelo, assim, até me questionava, disse: Papelinho, o que você ganha no Cuiabá, o Fortaleza não pode lhe pagar aqui. Que era um salário realmente muito bom que eu ganhava lá.
Mas eu tenho aquilo na minha cabeça que o Fortaleza só ia subir quando eu voltasse. Eu não é querer se vangloriar, mas tinha isso na minha cabeça, entendeu? Então, para tu ter uma ideia, eu diminui meu salário em R$10.000 quando eu vim aqui pro Fortaleza. Vim ganhando 10 mil a menos. Eu digo, Marcelo, eu vou fazer uma aposta contigo. Eu diminuo meu salário em R$10.000. Agora eu quero um bônus, se o Fortaleza subir. E em janeiro, logicamente, a gente subindo, vai estar na Série B, você volta o meu salário porque eu ganho aqui no Cuiabá. Na hora ele topou, porque realmente não é todo mundo que topa fazer um desafio desse com ele não, entendeu? Então eu fiz isso aí, mas tinha uma convicção grande que a gente ia subir. E graças a Deus deu tudo certo. Foi o primeiro passo, né, pra gente ter esse ano abençoado. Foi o ano passado. Quando eu cheguei aqui no Fortaleza, o pepino era maior do que o que eu pensava, entendeu? A gente foi campeão com o Cuiabá no domingo. Às 5 horas da tarde lá do Mato Grosso terminou o jogo, porque lá é 1 hora a menos. E estava no horário de verão. Então à noite eu já comuniquei ao presidente que na terça-feira eu já ia embora para assumir o Fortaleza. Tinha recebido um convite, precisava voltar. Minha mãe já está com uma certa idade, minhas filhas moravam aqui, meu pai mora aqui no interior, então achei que 7 anos fora já estava na hora de voltar. Mas quando eu cheguei, tomei um susto assim, a folha do Fortaleza naquele momento, só de jogadores, era R$880 mil. Folha que poucos times da Série B podiam pagar para a disputa da competição num patamar acima, entendeu? Então a gente, 3 meses de salário atrasado. Então quando eu cheguei, logo em seguida, primeiro jogo em Belém, o Luiz Eduardo Girão foi lá para Belém. Até tem um fato engraçado, lá em Belém o Luiz Eduardo foi para se apresentar assim pro pessoal, né? E ele me falou Papelinho, eu queria que você reunisse todo o grupo, que eu queria ter uma conversa com eles. O jogo era no domingo, foi no sábado à noite. E se eu queria que você me conseguisse 3 camisas do Fortaleza, 3 camisas diferentes. Aí eu digo, ele encontrou com o Sexta-feira, antes de eu falar com o Sexta, ele disse, Sexta, eu queria 3 camisas diferentes para me levar para a reunião ali. Aí o Sexta tomou um susto, chegou pra mim e disse, papai, quem é esse cara aí? Que me pediu 3 camisas aí, não sei nem quem é, rapaz. Digo, homem, tu é doido, rapaz, entregue logo que isso é o nosso presidente. Então, assim, chegou no sábado lá, se apresentou pro grupo e logo na outra semana já começou a colocar as coisas em dias, entendeu? Em pouco tempo, os 3 meses de salário que estava atrasado foi colocado em dia. A folha de futebol, nós conseguimos diminuir ela em torno dos R$350 mil, porque você tem que diminuir para poder contratar uma peça ou outra, entendeu? Contratar um pouco de jogador, mas essa tranquilidade que o Luiz Eduardo de Girão deu para o clube, eu acho que foi o ponto fundamental para que o Fortaleza começasse essa virada que está tendo. Ele acalmou os ânimos internos no PC, Papelinho, porque a gente sabe que o Fortaleza sempre foi um clube dividido por egos, por vaidades. Quem não concordava fazia o possível para atrapalhar. E hoje isso acabou no Fortaleza? Totalmente. Assim, começou com ele, né? Ele é um cara fantástico. O Luiz é assim, um cara agregador, um cara do bem, entendeu? Procurou todos os ex-presidentes, visitava os ex-presidentes, reunia todo mundo, homenageava. Quem participou no Fortaleza deu uma contribuição grande, né? Você deu seu tempo, seu dinheiro, às vezes, para ajudar o clube que você amava, mas só que muitas das pessoas que passaram no clube, quando a vaidade passa a ser maior do que o amor pelo clube, termina sendo prejudicial. E o Luiz, com a humildade dele, né? Conseguiu agregar todo mundo. E o Marcelo Paes tem a mesma linha. O Marcelo Paes é uma pessoa que você conversa com ele, um cara sensato, um cara do bem, entendeu? Tá seguindo o mesmo caminho e a gente tá tendo logicamente que o resultado no campo ajuda, né? Mas para o resultado no campo acontecer, as coisas fora do campo também tem que estar acontecendo antes do resultado no campo. A gente vai fazer o intervalo primeiro, mas eu só confidenciar algo para o Papelinho. Você estava falando sobre o Luiz Eduardo Girão. Ontem nós recebemos o presidente do Ceará, Robson de Castro. O Robson disse que um dos poucos caras que apoiaram ele no momento de mais dificuldade do Ceará, sabe quem foi? Luiz Eduardo Girão. Com certeza. Mandando mensagem, dizendo que iria dar certo.
Você vê o nível, né? O nível de civilidade, de amizade, de saber que o que a gente está vivendo aqui é algo muito passageiro, que validade ela deve existir, mas é dentro de campo, e que as instituições são maiores do que qualquer outra coisa. As instituições Ceará e Fortaleza são sacras, elas precisam se respeitar. A partir delas, nós teremos um futebol como a gente sempre exige, de menos violência, de você poder assistir ao jogo ao lado do cara que torce por outro time. Intervalo é rápido, a gente volta já. Futebolês. Tribuna Band News FM. O futebol com todas as emoções. Bom, estamos de volta aqui falando com o Sérgio Papelim. Qual é a sua denominação? É diretor executivo de futebol? É, diretor executivo de futebol. Cada clube usa uma nomenclatura diferente, né, Papelim? Hoje está muito em voga, né, o diretor executivo. Hoje nós temos a Associação Brasileira do Executivo de Futebol e está procurando regulamentar a profissão. Hoje até a CBF é uma parceira, né? Hoje para o licenciamento dos clubes exige um diretor executivo, profissional naquela função, entendeu? Então hoje a maioria dos clubes está usando o executivo de futebol, né? E para chegar a essa função, Papelim? Passou por gerente de futebol, né? Supervisor, né? Supervisor, gerente. É uma função assim mais abrangente, né? Que abrange mais funções, entendeu? E para chegar a ser diretor executivo, o que é que a pessoa precisa fazer? Olha, no meu caso, assim, você vai... hoje tem curso, né? A CBF patrocina um curso que o pessoal participa de gestão, o ano todo, né? A maioria do pessoal que é executivo hoje fica obrigatório a fazer esse curso, a não ser aqueles mais antigos, né? Que já tá trabalhando no futebol há muito tempo. Eu chamo lá o dinossauro lá do futebol, o Paulo Angione do Fluminense, o Ocimar Boliceio. Então, esse pessoal, assim, pela vivência do futebol, no dia a dia você vai aprendendo na prática, né? Você tem a visão. O Rodrigo Caetano foi o cara que tornou algo mais luxuoso, né? O Rodrigo é um grande amigo, inclusive falei com ele hoje. Foi disputado por Flamengo na época, Fluminense, né? Rodrigo... O salário hoje do Rodrigo Caetano... O Rodrigo tá no Inter, né? Eu vou dizer uma coisa pra você. Não tem nenhum jogador no futebol cearense que ganha um salário que o Rodrigo Caetano ganha como diretor executivo de futebol. Tá no Inter, né? Eu acho que tá no Inter Internacional, agora, né? É um cara muito preparado. Assim, jogador da base do Grêmio, pouca gente sabe. Era o canhotinho, né? Habilidoso. Mas um cara muito profissional, um cara muito, muito dedicado. Assim como o Palmeiras também está muito bem entregue. Tem o Cícero, que é o gerente de futebol, que é o braço direito do Alexandre Matos. O Palmeiras é uma organização fantástica, você precisa ir no CT do Palmeiras. E hoje o presidente da associação é o Cícero, né? Que é o gerente de futebol do Palmeiras, o presidente da nossa associação, um cara altamente organizado, né? Então, graças a Deus, assim, eu tenho uma relação muito boa com ele. Nós fomos campeão agora contra o Avaí, no sábado, né? Domingo foi aquela festa aqui, eu não participei de nada porque eu fiquei em São Paulo. Na segunda-feira tinha um encontro da nossa associação e eu fui convidado para falar sobre o case do Fortaleza, né? O momento que o Fortaleza vive. E até outro dia eu mandei assim pro Marcelo Paz, porque eles têm um carinho muito grande por mim. Ele diz assim que é o profissional mais querido lá, porque eu sou brincalhão, chego, brinco um com o outro, entendeu? E nesse dia foi legal porque... Como o Fortaleza tinha sido campeão no sábado, antes de apresentar o case do Fortaleza, foi aplaudido de pé por todos os presentes lá. Então foi um momento muito legal, assim, de reconhecimento dos colegas de trabalho. Entendeu? Uma parte da preparação do Fortaleza para aquele jogo do Tupi foi no Palmeiras, né? Foi. Nós fomos para São Paulo, o Zago tinha jogado no Palmeiras, né? Então nós fomos para São Paulo. A logística melhor, porque o voo para Juiz de Fora, você tinha que ir pro Rio. O Rio, né? E de lá pegar um ônibus para Juiz de Fora, entendeu? Então a gente foi para São Paulo, passamos 2 dias treinando lá no Palmeiras. Pegamos um voo de São Paulo para Juiz de Fora, que é um voozinho de 1 hora de duração. E chegamos bem descansados. Aquela logística nossa foi fantástica, sabe? Porque nós ficamos no hotel
em Juiz de Fora, isso até o presidente Luiz Eduardo Girão, nós que discutimos essa questão do hotel, ele disse, eu quero um hotel que fique só o Fortaleza. Eu digo, presidente, tem que ser um hotel com poucos quartos, né? Porque se for um hotel grande, como é que você vai alugar um hotel todinho pro Fortaleza? Diga, agora tem um hotel que eu tinha visto quando eu estava no Paysandu, quando foi pro mata-mata, que não estava pronto, que era um hotel que foi preparado para a Copa do Mundo, que era tipo um Aras, um negócio fantástico, cara. O hotel é espetacular, um lugar que dá uma paz danada, não tem problema de torcedor estar indo soltar fogo no hotel, porque é numa cidade vizinha, ficava a 25 quilômetros de Juiz de Fora, entendeu? Então ficou só o Fortaleza nesse hotel, foi uma logística muito legal e foi decidido por ele. Só eu quero esse hotel, não quero saber o custo não. Então, nós fechamos o hotel, foi muito legal. Assim também é fácil, né, Papelinho? Tá falando com a gente aqui Sérgio Papelinho, filho ilustre de Iguatu, tá aqui com a gente hoje, falando sobre futebol. É sempre muito legal ouvir gente que tem tanta experiência nesse meio. Você lida diretamente com o jogador, né, com o jogador de futebol. É difícil lidar com... Eu não quero que você personifique, não é falando de um ou de outro, mas num todo. É difícil de lidar, mudou muito ao longo dos anos. O jogador hoje ganha 400, 500 mil, sendo reserva de um clube no futebol brasileiro, que é surreal, que é impressionante. O cara estava comentando agora há pouco no programa, que é o superinflacionado mercado do futebol. O jogador mudou também, ele tá mais profissional, ele tá mais estrela. Eu queria ouvir a sua opinião, Papelinho, você que lida diretamente. O nível mudou demais, entendeu? Eu quando era jovem, né, joguei futebol de salão e uma época, foi até 78, foi onde que o Ceará foi tetracampeão. Isso. Eu morava num prédio que o Dimas morava, entendeu? E joguei um campeonato contra um time de veteranos do Ceará e ele gostou e me convidou para ir para a base do Ceará. Eu fui para a base. Com 15 dias, Moésio Gomes me levou para o profissional do Ceará. E era no final do ano, né, da temporada, não podia fazer contrato. No final de janeiro eu tinha que voltar para fazer um contrato e desistir do futebol pelo nível do jogador. O cara só pensava em farra, em beber. O nível era muito, muito baixo, entendeu? Hoje melhorou, graças a Deus, assim, o nível melhorou muito. Você vai ver muitos jogadores preocupados com o futuro. Para você ter ideia, tem jogador no Fortaleza que tem uma assessoria só para dirigir os investimentos dele, onde é que ele deve investir o seu dinheiro, entendeu? Então, o nível que chegou o futebol hoje. Então, o nível de consciência está bem maior. Hoje, assim... E a relação com os jogadores você tem que procurar conduzir da melhor maneira possível, entendeu? Se você é um ambiente assim complicado, né? São 30, 40 jogadores, cada um com seus problemas para você conviver com ele. O ano passado eu estava dizendo, eu tinha que ganhar um aumento, por exemplo, que até de psicólogo eu fui, porque tem uma mulher que foi conversar comigo em 2017. Com o filhinho, queria separar do marido e eu aconselhando, chamei o cara na minha sala para poder apaziguar as coisas, entendeu? Então você tem que ter um equilíbrio, tranquilidade. Eu sempre chamo na minha sala um jogador, 2 por dia, eu pergunto como é que tá a família, se tá bem, tá satisfeito, se tá precisando de alguma coisa, entendeu? Porque o jogador gosta de sentir esse apoio, entendeu? Mas o nível tá bem melhor, José. Pode ter certeza que estão procurando evoluir bem. No Fortaleza, Papelinho, as coisas hoje em dia são fáceis, digamos assim, porque é um clube, infelizmente, é exceção. Paga os atletas em dia, é um clube que hoje está no cenário nacional e um clube que os atletas mesmos têm boas referências com relação ao Fortaleza. Então é fácil trabalhar num clube assim, mas você já deve ter pego clubes que não pagavam em dia, que o pepino era grande. Como é que você conseguia se virar com relação a isso? Muita gente fala, o clube tá atrasado, o jogador não tá nem aí, se ganhar, ganhou, se perder, perdeu, ele tá pouco se lixando. É verdade, já passei por situações realmente assim, inusitadas. Eu até estava comentando com o presidente Marcelo Paes, em 2008, eu trabalhei no Clube do Remo e o Remo era uma situação financeira dificílima, entendeu? E um dia o presidente demitiu o treinador por telefone. E o treinador estava fora do clube lá, treinando. Então ele se emocionou, começou a chorar na frente dos jogadores. Os jogadores se sensibilizaram e me ligaram, né?
Papelinho, a gente queria conversar com o presidente para ver se a gente consegue demover ele dessa ideia de demitir o treinador e tal. Aí eu digo, rapaz, faça o seguinte, vem todo mundo para cá que eu boto ele numa sala e a gente conversa com ele para ver se tem essa possibilidade. Mas o presidente estava irredutível, né? E reuniu o grupo, um jogador falou, pediu, intercedeu pelo treinador, que queria que o presidente revisse a decisão dele para poder continuar com o treinador. E o presidente estava irredutível e disse, olha, não vou voltar atrás. E quem quiser acompanhar o treinador, a porta da sala é a serventia. Rapaz, só ficou na sala eu, o presidente e o diretor. Todos os jogadores saíram da sala. E ele disse, e agora, Papelinho, como é que vamos fazer? Tem que contratar outro time. Eu digo, não, presidente, é o seguinte, você está devendo 3 meses de salário aqui pro pessoal. Tem condição de o senhor pagar um mês amanhã? Tem. Então vamos, consiga esse dinheiro que eu vou tentar contornar essa situação. Chamei os líderes, conversei, expliquei e tal, que amanhã ele ia pagar um mês de salário, vamos rever essa posição. Eu sei que terminou contornando pro jogador voltar, entendeu? Mas você, quando você está pagando em dia, você pode cobrar, você... Até brincou com o jogador, digo, o jogador quando atrasa um dia, ele fica, Papelinho, pô, tá atrasado um dia, pô. Aí é na gozação, entendeu? Mas assim, quando você tá em dia, realmente é mais fácil trabalhar. Agora, quando tá devendo 3, 4 meses de salário, é complicado. E trabalhar com o Rogério Ceni, como é que foi? Rogério, assim, no começo foi um choque muito grande, assim, de realidade, né? Rogério trabalhou no São Paulo, uma estrutura fantástica, né? E quando... Não só a estrutura física, mas até a qualidade dos profissionais, a agilidade para resolver as coisas. Se bem que o povo cearense é muito prestativo, entendeu? O pessoal quer estar ajudando. Eu disse a ele, Rogério, quando ele chegou aqui, vem em dezembro, eu digo, Rogério, você precisar aqui, pode ter certeza que vai estar todo mundo procurando lhe atender, lhe servir da melhor maneira possível. Mas no começo foi muita dificuldade, principalmente pela logística, né? Eu me lembro bem que não tinha campo, a gente foi pré-temporada. Nós fomos até na Marinha, uma reunião na Marinha para poder ficar treinando na Marinha. Você já pensou, um clube profissional como Fortaleza está precisando de um campo da Marinha para a pré-temporada? Foi quando eu um dia, e o pessoal sempre descartando o CT, né? Descartando, que é muito longe, a logística é longe, é ruim, o acesso. Aí um dia eu digo, Rogério, vamos conhecer o CT, rapaz, vamos conhecer o nosso CT lá, pode ser que você goste e tal. Aí botei ele no carro, nós fomos conhecer o CT, ele ficou encantado. Pô, aqui foi pré-temporada em outro lugar, foi aqui mesmo, vamos ajeitar aqui o que tem que ajeitar. Então, no começo teve esse choque de realidade para ele, e a cobrança, né, passa a ser muito grande, e terminou assim, era um pouco complicada a relação da comissão técnica, nem tanto dele, mas dos auxiliares, a exigência. Mas, graças a Deus, com o tempo as coisas foram se encaixando direitinho, e terminou o ano assim, tudo que a gente já conhecia o que precisa. Por exemplo, vou só dar um exemplo. Lá todo treino no PC eu preciso de 300 kg de gelo. Se o preparador físico for usar o gelo ou não, todo dia eu dizia pro preparador, eu quero o gelo aqui. Se ele for usar, bem, se não for, fica guardado aí para outro dia, entendeu? Mas você vai se acostumando com as exigências do pessoal e graças a Deus terminou o ano, tudo bem. É um cara que só exige coisa para o bem do clube. Por exemplo, agora nós estamos fazendo umas mudanças. Eu não sei se vocês tiveram acesso a como vai ficar o PC, vai ficar uma coisa fantástica. Vão ser praticamente 2 campos e uma grande área, né? Vai ser um investimento assim, né? O Fortaleza deve gastar mais de 2 milhões só na reforma ali do PC, entendeu? O CT, que nós vamos fazer a pré-temporada lá, eu tive essa semana com o arquiteto, com o preparador físico, o auxiliar dele, doutor Daniel Levi, que cuida da parte de obras, Carlos Bonfim, todo mundo para saber o que precisa, o arquiteto, né, nosso, Darcy, para saber o que precisa ser feito, as mudanças que nós temos que fazer lá, tem que mudar algumas coisas e o tempo é muito curto. Então nós tivemos essa reunião essa semana, já definimos tudo. Segunda-feira já começa as reformas que a gente quer fazer no CT também. Reforma no refeitório, né? Nos apartamentos. Na sala do Rogério, sala do departamento de futebol, vão ficar todos junto o departamento de futebol e o departamento amador no local separado. Estamos levando umas banheiras, uma banheira quente, outra banheira fria e mais uns tanques para fazer imersão no gelo lá por CT.
Para isso você tem que fazer uma estrutura para receber, entendeu? Então a gente tá correndo, segunda-feira começa as obras lá no CT também, para que até o dia 1º esteja pronto e limpo, para que dia 2 a gente já possa estar recebendo o nosso pessoal para a pré-temporada. Mais uma pausa, o Caio depois faz a pergunta pro Sérgio Papelim, filho ilustre de Iguatu, tá aqui com a gente hoje, conversando aqui no Futebolês. Futebolês, nosso jeito de torcer. Band News FM, em 20 minutos tudo pode mudar. Futebolês. De volta hoje, o Futebolês recebe Sérgio Papelim, diretor executivo de futebol. Para falar certinho, diretor executivo de futebol do Fortaleza. O Caio tem uma pergunta para o Sérgio Papelim. Pois é, eu perguntar tá interessante, né? Porque o Papelim é de Iguatu, então fica mais legal ainda pra gente perguntar. Uma das tradições do Fortaleza é, se às vezes ele não forma um jogador na base, é recrutar na região, recrutar pelo estado do Ceará, né? O grande time ali do começo da década passada, você tinha um Angelim que só fez nascer em São Paulo, mas era de Juazeiro. Chiquinho da região do Vale de Jaguaribe e vários outros jogadores, né? Dude também, Jaguaruana, o Erandi é da capital, né? Enfim, eram jogadores daqui. E hoje é claro que Clodoaldo do Ipu. O momento é diferente, o poder de investimento do Fortaleza é outro, a exigência talvez também seja diferente. O contexto é totalmente diferente, na verdade. Mas quer ou não, pra mim, pelo menos minha opinião pessoal, o melhor jogador do Fortaleza da Série B, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro da Série B, na minha opinião, é natural de Maranguape e vestir a camisa 15 do Fortaleza, que era o Felipe. Perfeito. Fortaleza pensa em manter essa tradição e como tentar captar jogadores no momento que eu imagino que seja mais difícil, porque os estaduais são mais curtos. Você não vê o pessoal do interior jogando durante 6 meses, você tem um recorte ali de 3 meses no máximo para ver se o pessoal jogar. Os melhores ainda conseguem se alocar em times de Série D e Série C, mas isso dificulta para garimpar, porque você quando ia atrás de um Chiquinho, o Chiquinho já tinha jogado tipo 2 campeonatos cearenses pelo Limoeiro, depois já tinha jogado 2 campeonatos cearenses pelo Ferroviário, você conhecia o Chiquinho. Perfeito. O Angelim Icasa, Juazeiro, jogou até pelo Ceará, você sabia mais ou menos de onde vinha. Hoje é difícil tirar um recorte porque o estadual diminuiu de tamanho. Como tentar garimpar jogadores dentro desse contexto ainda, Papelim? Olha, falar em Iguatu é mandar um abraço para Brigada Tricolor de Iguatu. Rapaz. Sabe que nós temos um agendadeiro lá que retransmite, né? Nós temos 6 emissoras no interior do estado, Papelim. Crateús, Iguatu, Quixeramobim, Crateús, Crateús eu já falei. Sobral e Limoeiro. São 6. Então a gente fala para todo o estado do Ceará. Dominando o estado todo. E cobrindo o estado todo. Então lá eles vão fazer, inclusive vão fazer dia 16, fazer uma comemoração lá, né, pelo título do Fortaleza, mandar um abraço para eles. Desejar uma boa festa, se for possível estarei presente. Mas assim, essa diminuição do campeonato estadual realmente é uma dificuldade muito grande, porque são poucos jogos. Então, você vê o jogador ali jogando uma partida, 2, é muito difícil você realmente escolher as peças certas, entendeu? Hoje, assim, nós estamos melhorando, procurando melhorar o investimento na base, entendeu? Porque eu sempre digo, a matéria-prima que nós temos aqui é muito boa, mas falta lapidar as peças, entendeu? E isso, assim, nós estamos começando um investimento, praticamente era investimento zero. Na base do Fortaleza nós tínhamos no passado o Grande Branco, que era um grande descobridor de talentos, entendeu? E hoje, assim, o que eu vejo assim, é que o Fortaleza vai ter que investir numa rede de olheiros no interior, entendeu? Só assim você vai conseguir, porque é o seguinte, o Atlético Paranaense tem um Magno aqui que é sediado aqui em Fortaleza, que viaja o norte e o nordeste todinho, captando jogadores para a base do Atlético Paranaense, né? Então nós temos que ter esses profissionais trabalhando por Fortaleza para descobrir esses jogadores. É como você diz, hoje é mais complicado você trazer um jogador, por exemplo, porque com 23 anos de idade, já com os vícios que você tem que chegar no profissional, o treinador do profissional tem que corrigir os erros dele. Não teve base, né? Então, se você tiver isso na base, você já ganha um tempo, entendeu? Quando o jogador chega no profissional,
Então ele já chega com os fundamentos, né, que precisa ter para poder exercer com qualidade a sua profissão. A gente já falou muito do passado, Papelinho, vamos falar um pouquinho agora do futuro. Como é que com um orçamento de 2,5 milhões o Fortaleza pretende montar um elenco para disputar uma Série A, sendo que, um exemplo, no caso do Corinthians, que tem praticamente 10 vezes essa folha, quase caía para a Série B. Como conseguir administrar esse desafio? Porque o torcedor, a gente sabe que só falar em permanecer na Série A para ele é pouco, mas para um time como Fortaleza é muita coisa. Eu sempre digo assim, para o torcedor do Fortaleza, torcedor do Sport, do Recife, do Santa Cruz, do Vitória, do Bahia, para ele o seu clube é o maior clube do mundo, entendeu? E na realidade não é bem assim, né? O Fortaleza tem um orçamento muito pequeno, talvez seja um dos menores da série A do brasileiro, para competir com orçamentos, às vezes até... Eu estava vendo hoje a previsão de orçamento do Bahia para a próxima temporada é de 140 milhões, entendeu? Então, quer dizer, é quase 3 vezes o orçamento que o Fortaleza tem no clube todo, né, para poder trabalhar a temporada de 2019. Então, para você competir, primeiro assim, os clubes grandes gastam muito errado, entendeu? Eu acho, na minha opinião, assim, você vê jogador que não, acho que tem jogador que nunca jogou 2 partidas num time grande e ganhou 80 mil reais, contrato de 5 anos, entendeu? Então, quem contratou foi irresponsável, entendeu? Então, você tem que ter muita competência e muito critério para poder montar o seu elenco, né? Isso a gente está procurando fazer, e eu acho que com um orçamento de 2,5 milhões dá para você montar uma boa equipe. Para você ter uma ideia, por exemplo, na Série B desse ano, de 2018, tinha time da Série B com a folha nesse valor, nesse patamar, entendeu? E o Fortaleza com a folha de um tempo, começamos com 800 mil reais, foi crescendo a folha do orçamento nosso, de acordo com as receitas que foram aparecendo, né? Nós terminamos na Série B com a folha de jogadores era 1,1 milhão, entendeu? Então, e com essa folha de 1,1 milhão nós conseguimos ser campeão da Série B quando tinha clubes com orçamento mais de 2 vezes esse valor e não conseguiu bater o Fortaleza. Então a gente tem que procurar acertar o máximo possível, né, nas contratações para a próxima temporada, já que nós temos um treinador de alto nível, que é o Rogério, que tiver um elenco bom, eu tenho certeza que fora de campo ele vai comandar bem. Qual o perfil de elenco que vocês estão montando, Papelinho? Um elenco mais jovem, mais experiente, ou uma mescla mesmo? Ou você acha que depende muito do jogador? Vocês visam o perfil de elenco ou de jogadores? Não, nós temos assim, nós temos que ter uma mescla, entendeu? Nós queremos algum jogador, a grande parte, jogador que já tem até experiência, né, da competição, já tem, mas também nós não podemos deixar de ter alguns jogadores que se destacaram até na Série B do Campeonato Brasileiro, entendeu? Então a gente tá mesclando, pegando alguns jogadores um pouco mais experientes, não queremos velho aqui, entendeu? Velho aqui não vai jogar porque o Rogério, a intensidade de jogo que ele gosta de praticar, um jogador velho não vai se adequar, entendeu? Então a gente quer jogadores ainda com experiência, mas ainda com vigor físico e com fome, né? Que não esteja milionário para vir aqui só curtir Jericoacoara, Canoa Quebrada, lá sua cidade lá, Majorlândia. Então que vem ainda aqui com vontade, com tesão para poder fazer uma grande temporada no Fortaleza. Claro que a prioridade vai ser Série A, se manter na Série A, se conseguir vaga na Sul-Americana melhor ainda, é óbvio que a grande é o objetivo. Mas como a gente falou lá no início, ficou o custo amargo da perda do estadual e dessa vez não existe diferença entre divisões, os 2 clubes estão na mesma divisão. Não tem mais como falar que está no status acima ou abaixo, está todo mundo olhando um pro outro de frente. Mas você pode dizer que o Ceará pode ter um planejamento para a Série A, tendo a vivência de ter tido uma Série A no ano anterior, mas pensando em embates um contra o outro, tá todo mundo muito de frente. Como o Fortaleza vê esse Campeonato Cearense? Não, a gente vai entrar no Campeonato Cearense, né? Eu sempre digo, campeonato... E um adendo, o Cearense, vírgula, e a Copa do Nordeste? Digo assim, Fortaleza e Ceará, quando entra no Campeonato Cearense, é obrigação dos 2 chegar na final, entendeu? Se o dos 2 não chegar na final, é porque foi incompetente e não trabalhou corretamente para poder alcançar o seu objetivo inicial. Chegando na final,
aí tudo pode acontecer. Então, nós queremos ganhar o campeonato estadual, queremos chegar numa final de Copa do Nordeste, brigar, entendeu? Porque hoje nós temos na Série A no Nordeste, tem os 2 clubes aqui do Ceará, que hoje é o melhor futebol do Nordeste, é o futebol cearense, né? Pelo nível dos clubes, os 2 times na Série A. Nem Bahia tem 2 clubes na Série A, só o Bahia, o Vitória caiu, o Sport de Recife caiu, os 2 times de Recife, Náutico e Santa Cruz estão na Série C. O CSA vem crescendo muito no futebol nordestino, então nós temos orçamento e a obrigação de montar um time para poder chegar nas finais de todos os campeonatos que a gente for disputar nesse nível regional. Logicamente que o torcedor do Fortaleza está achando que na Série A do Brasileiro ele vai entrar, vai ganhar a vaga para Libertadores, vai brigar pelo título, só quem tiver fora do seu juízo normal para pensar isso. A meta do Fortaleza, primeiramente, é permanecer muito tempo na Série A para poder você ter um equilíbrio estrutural, né? Estruturar o clube na parte física e estruturar o clube financeiramente, porque quando você... Vou só dar um exemplo, a Chapecoense está na Série A acho que há 5, 6 anos, né? Subiu em 2013. Subiu em 2013, então, quer dizer, a Chapecoense hoje é um clube que se tivesse caído da Série B da Série A para a Série B, ia cair com estrutura financeira, com equilíbrio financeiro, que a Chapecoense também é equilibrada financeiramente, para o ano que vem brigar para subir, fácil. Não aconteceu o que aconteceu com o Santa Cruz, por exemplo. Com o Santa Cruz foi o inverso. Santa Cruz entrou numa Série A, não se preocupou em sanear suas contas, né? Equilibrar suas contas, caiu mais endividado do que quando entrou, entendeu? Então a gente tem que ter muita responsabilidade, isso a diretoria tem, o Marcelo, o doutor Deserto, são pessoas altamente equilibradas. Até o Rogério Ceni, eu vou conversar com o Rogério, eu dizia assim, eu digo, Rogério, rapaz, você vai ficar com a gente? Não, vou conversar com o presidente, por favor. Se o presidente, eu quero saber o que é um sucesso para o presidente. Se o presidente chegar e falar, Rogério, sucesso para mim é o Fortaleza ir para a Libertadores. Eu, na mesma hora, eu vou dar a mão para ele, agradecer, achar que ele dá doido do juízo e vou embora. Porque eu sei que é uma coisa que é quase inviável de você conseguir pelo nível de investimento dos outros clubes, entendeu? Então, se você tiver sorte de montar uma equipe que dê liga, né, como diz na gíria do futebol, aí não, você pode brigar para chegar numa Sul-Americana, fazer uma Série A tranquila. E esse é o pensamento nosso, é fazer uma Série A equilibrada para não estar toda hora naquele desespero ali na tabela, 17º, 18º, 19º, a gente quer fazer uma equipe e ter equilíbrio para poder essa equipe chegar ali 12º, 13º, 14º, para poder não ter tanto contratempo como a gente vê algumas equipes que chegam na reta final, desespero, né? O nosso rival, o Ceará, fez um segundo turno fantástico, mas o primeiro turno foi muito ruim, tanto que chegou na reta final brigando, entendeu? Isso a gente não quer, a gente quer procurar manter uma Série A equilibrada, né? Para não ter tanto contratempo. Então, para isso a gente tem que ter muito equilíbrio e muita competência para montar uma boa equipe. A gente vai mais um intervalo, papo rola solto aqui com o Sérgio Papelim, diretor executivo de futebol do Fortaleza. Intervalo é rápido e a gente volta já. Tribuna Band News FM. O futebol com todas as emoções. Tribuna Band News FM Fortaleza. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Tira. Tribuna Band News FM Futebolês. Bom, a gente está de volta, reta final. Antes de qualquer coisa, agradecer ao Papelim por ter aceito o nosso convite, está aqui batendo papo, numa boa mesmo, e falando de coisa boa, né? O futebol cearense em 2018 subiu o sarrafo, né? Das projeções, das conquistas. Tivemos o Ferroviário campeão, Fortaleza campeão, também da Série B. A gente estava atrás, por exemplo, em relação a títulos do Maranhão.
O Sampaio Corrêa já havia sido campeão brasileiro da Série B, né? E a gente ficava sempre naquela, quando o futebol cearense vai conquistar um título desse tamanho, dessa envergadura. A gente tava falando de coisa boa do futebol cearense 2019. Só desejar sucesso pro Sérgio Papelim, mais trabalho ainda, porque é um cara que tem ajudado muito o crescimento de vários clubes, inclusive, né, o futebol cearense também. O Papelim tem um histórico de muito sucesso no Fortaleza, de muitas conquistas no Fortaleza, e desejar tudo de bom pro Sérgio Papelim. Feliz Natal, um grande 2019. E mais uma vez, as portas da Band News FM estão sempre abertas para a entidade Fortaleza, para os funcionários do Fortaleza, para você, tá certo, Papelim? Obrigado, viu? Um abraço, Silva. Foi um prazer enorme participar do programa aqui com vocês. Poder falar com o acontecido do Fortaleza, né? E realmente esse ano de 2018 foi muito abençoado para o futebol cearense, né? Ferroviário, campeão da Série D, voltou para a Série C. Faz muito tempo que estava sofrendo, né? Tem uma torcida não tão grande, mas uma torcida apaixonada, né? O Jurandir fez um grande trabalho lá junto com o Marcelo Vilar, que é um amigo pessoal. O Ceará foi bem, né? Se manteve na Série A do Brasileiro. E o Fortaleza teve um ano fantástico, e eu acho que daqui a 100 anos a torcida do Fortaleza não vai esquecer desse 2018, o ano do primeiro centenário do clube. É isso aí. Uma última perguntinha, Caio. Eu ia perguntar uma coisa, ele falou do Ferroviário, acho legal perguntar. A gente sabe do impacto imediato que é um crescimento de Fortaleza e Ceará, quando os dois vão, cada um se desafiando e crescendo. Mas qual é o impacto de ter o Ferroviário forte de novo, competitivo de novo, o Papelim? Olha, assim, eu acompanho o futebol de muito tempo aqui, né? E eu sou da época que o Fortaleza e Ceará, o Fortaleza e Ferroviário, Ceará e Ferroviário era um grande clássico, entendeu? E eu acho que esse ano nós vamos ter isso novamente, entendeu? O Ferroviário, tenho certeza, vai fazer uma boa equipe para poder exigir um pouco mais dos dois maiores clubes, né, do estado. Pena que o Icasa, que era um clube que fez um trabalho fantástico. Essa semana, inclusive, o Zacarias me ligou para conversar, falar sobre o Icasa, que o Icasa está numa situação assim muito difícil, né? Passou muito tempo aqui que o clássico aqui foi Fortaleza e Icasa, decidiu acho que uns 2, 3 campeonatos. 2005, 7, 8 também. Então foi um grande, o Icasa fez um belíssimo trabalho, mas infelizmente por gestão, o problema todo no futebol é a velha gestão, entendeu? Coisa que o Fortaleza foi muito abençoado, está sendo muito abençoado desde 2017 com o Luiz e agora com o Marcelo Paes, que é a gestão que faz um clube crescer. E graças a Deus isso tem acontecido no Fortaleza. Obrigado, Caio. Valeu, José. Mais uma vez, valeu, Anderson Azevedo. Valeu, José. Mais uma vez, obrigado, viu, Papelinho? Valeu, José. Tamo às ordens, né? Foi um prazer participar do seu programa aqui. E na hora que você precisar, é só mandar o recado pelo Anderson aqui, que nós vamos estar aqui presentes. Muito obrigado pela disponibilidade do Sérgio Papelim. Grande abraço para todo mundo. Abraço, minha gente, até amanhã. A Tribuna Band News FM tem a coordenação da Dina Sampaio, direção Isabela Martã. Forte abraço, tchau. Você ouviu Futebolês, aqui na Tribuna Band News FM. TV Artilheiro.